O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje é um convite à confiança. Superar os medos através da nossa confiança em Deus. E aí essa liturgia da palavra, tanto a primeira leitura como o Evangelho, é justamente uma palavra de confiança. Na primeira leitura, o profeta Jeremias, ele experimenta o peso da missão, e isso causa um medo. Mas esse medo é superado por uma declaração de fé, de confiança do profeta Jeremias. São conhecidos nas Escrituras os desabafos que o profeta Jeremias fala para Deus diante do peso da missão, da desilusão, da frustração, diante da missão que Deus o confiou. O texto de hoje descreve Jeremias em uma situação muito difícil. Ele corre sérios riscos de vida. Ele está sendo perseguido. Mas o que dói no profeta Jeremias é que até os seus amigos mais próximos o abandonaram e se juntaram aos seus perseguidores. E o lamento de Jeremias se transforma, portanto, no momento em que ele se sente sozinho, abandonado. Ele experimenta a perseguição, a solidão, o abandono. Mas ele não se deixa ser tomado pelo medo. E esse medo, esse lamento, se transforma num hino de louvor. Jeremias vai dizer assim: mas o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. É uma confiança. O Senhor está ao meu lado. Está difícil,
não está sendo fácil. Muitas vezes o medo toma conta de nós, em várias situações da nossa vida. Mas como o profeta Jeremias, nós aprendemos a confiar em Deus. O Senhor está ao meu lado. Apesar do sofrimento, da incompreensão, Jeremias sente que ele não está só, ele confia em Deus. Ele confia no poder, no amor de Deus. Ele sabe que Deus nunca abandona quem nele confia. E é nesse ambiente de perseguição que o profeta Jeremias experimenta a graça de Deus. E ele diz assim: porque o Senhor salvou a minha vida das mãos dos maus. E é isso que nós cantamos no salmo de hoje, que é um salmo de confiança. Nós cantamos no salmo justamente isso: Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça, ponde os olhos sobre mim com grande amor. O olhar de Deus sobre nós é a certeza que nós não estamos sozinhos. Como o profeta Jeremias vai dizer: o Senhor está ao meu lado. O evangelho de hoje, Jesus dirige aos discípulos e a cada um de nós uma palavra de conforto. Por 3 vezes ele diz no evangelho assim: não tenham medo. Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar muitas incompreensões, que seriam perseguidos e até rejeitados. No entanto, ele oferece aquilo que sustenta a nossa vocação cristã, a certeza de que Deus não nos abandona. Uma das grandes insistências no evangelho de hoje é justamente essa: não tenham medo. O medo e a confiança são 2 emoções fortes, muito presentes em nós. Dependendo como nós alimentamos uma ou outra, assim será a nossa vida. Se você alimenta o seu medo, a sua vida vai ser de medo. Se você alimenta a sua confiança, a sua fé, a sua vida vai ser justamente de confiança diante das dificuldades. O medo é uma emoção muito importante para nos proteger. O objetivo do medo é justamente isso: nos defender. Diante de uma ameaça, eu sinto medo. O meu corpo produz esse sentimento, do medo. O medo é para proteger a gente. Diante de uma ameaça, o medo te ajuda a não ir adiante. Porque diante de um perigo eminente, o medo te ajuda a dizer assim: olha, não vá. Então o medo é uma emoção muito importante na nossa vida. E às vezes nós precisamos sentir o medo, porque em certos momentos o medo é uma proteção. O problema surge quando uma ameaça, ela não é real, ela é fabricada por nossa mente. E aí o medo, ele se torna uma ameaça à fé. O medo pode minar as nossas esperanças. O medo por falta de fé é o grande problema nosso. E aí eu vou criando, imaginando coisas que às vezes não é tão assim real assim. E aí vou criando medo. O medo por falta de esperança, o medo por falta de fé. E Jesus aponta para nós 3 tipos de medo. Primeiro, o medo do fracasso. Apesar das provações, das dificuldades, é preciso acreditar. É isso que ele diz no Evangelho. Não tenha medo dos homens, pois nada que está encoberto
que não seja revelado. Quantos medos a gente tem medo de fracassar? É preciso acreditar, mesmo nas provações. O medo da morte física. Jesus diz que precisamos acreditar na vida definitiva. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, né? A morte física. Os maiores perigos nem sempre vêm das perseguições externas, mas aquilo que nós cultivamos dentro de nós. O nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa falta de perdão, a nossa acomodação espiritual. De repente é isso que nos afasta de Deus, que nos leva a perder a vida. O medo pela sobrevivência. Ele nos convida a ter confiança, confiar na providência divina. E ele ilustra isso com duas imagens. Os pássaros que Deus cuida e os cabelos da cabeça, cujo número até Deus conhece. Ora, não tenha medo, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ora, se Deus cuida dos pássaros do céu, se Deus sabe o número de cabelo da nossa cabeça, imagine se Ele não cuida de nós, se nós passaremos despercebidos sob o olhar de Deus. Ele cuida tanto mais de nós, seus filhos e filhas. Por isso, nós podemos e devemos confiar e não ter medo. O Senhor cuida de nós. Nós somos preciosos para Ele, mais do que os pássaros do céu, mais que um fio de cabelo da cabeça. Nós valemos muito mais. E se nós valemos muito mais, Ele cuida de nós, nós estamos sob os cuidados dEle. Não tenham medo. Com essa imagem tão bela, Ele nos revela o cuidado amoroso e atento que Deus tem sobre cada um de nós. Temos os nossos medos. Qual é o seu maior medo? A gente se perguntar, qual é o maior medo que eu tenho? Mas a mensagem central do Evangelho não é medo hoje, é a confiança. Jesus nos assegura que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nenhuma lágrima é ignorada por Deus. Não é medo hoje, é a confiança. Jesus nos assegura que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nenhuma lágrima é ignorada por Deus. Nenhuma oração é esquecida por Ele. Nós não enfrentamos nenhuma luta sozinhos, porque o Senhor está ao nosso lado. Somos preciosos ao olhar de Deus. Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece as nossas feridas, Ele conhece os nossos medos, as nossas necessidades. E é justamente por nos conhecer tão profundamente que Ele continua repetindo no nosso coração: não tenha medo. O medo cresce quando os nossos olhos ficam só fixados nos problemas. Você só olha os problemas, só os seus problemas, aí seu medo cresce. Mas a fé, a confiança cresce quando nós fixamos nosso olhar em Deus. Se eu olho só para os problemas, meu medo cresce. Se eu fixo meu olhar em Deus, minha fé e minha confiança crescem. Quem confia no Senhor não deixa de enfrentar tempestades, mas aprende a atravessá-la
sustentada pela graça e a certeza de que Deus está ao nosso lado. Quem faz a experiência do amor de Deus, descobre justamente essa presença confortadora. E aí, o medo dá lugar à coragem. A tristeza se transforma em esperança. A insegurança em confiança. E a solidão é vencida pela certeza da presença constante de Deus na nossa vida. Vamos pedir de um modo especial nessa liturgia, e à luz do Evangelho de hoje, que Deus nos ajude a renovar a nossa confiança nele, que jamais tenhamos vergonha de pertencer a Ele, de ser sustentados por Ele, e que diante dos medos que por acaso venha instalar em nós tenhamos essa certeza do profeta Jeremias, da liturgia de hoje. O Senhor está ao meu lado. O Senhor está ao meu lado. E é nessa certeza que nós podemos sim vencer todas as frustrações, todos os medos, porque o Senhor cuida de nós. Professemos a nossa fé.